Hermanos, más que conocer a Dios, tenemos que probar. Probar. Cuando se prueba, se empieza a entender un poco más lo que tiene para mí y para ti. Conocer viene de leer. Y ni eso a veces hacemos, ¿verdad? A veces hacemos un poquito. Y cuanto más hacemos, poco a poco se cambia. Pero cuando se prueba, cosas extraordinarias empiezan a surgir en mi vida, en tu vida. Y así, la vida no son más normal, las cosas no son más igual como era antes. Y así es en la vida de todos que proban. Por eso digo, y por eso la Biblia dice, probad y ved que el Señor es bueno. Aleluya. Amén. Alabado sea Dios. Quero ler e quero meditar, como digo a vosotros, sobre este mensaje que há tempos o Senhor tem hablado em meu coração. Começou um dia em uma das células também, aí na casa de Júnior, que me disse, vamos orar para um tema muito importante. Digo, vamos, menos de mim, mais dele. Digo, oye, isso é forte. Isso me encanta, porque creio isso. E é isso que está escrito. E é assim que Ele quer manifestar cada dia mais em nós e através de nós. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Juan capítulo 3, do versículo 26 ao versículo 30, por favor. Juan capítulo 3, 26 ao 30. Diz assim, a palavra de Deus. Se acercaram a Juan e lhe dijeron, Maestro, esse homem que estava contigo ao outro lado de Jordão, de quem fuiste testigo, está bautizando, e todos vêm a ele. A esto, Juan respondió, uma persona solo pode receber lo que le es dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino el que fui enviado antes de él. La novia pertenece al novio. El amigo que sirve al novio y que lo atiende, yo lo escucho, se llena de alegría al oír la voz del novio. Esta es mi alegría, que ahora es completa. Versículo 30. Es necesario que Él crezca y que yo diminua. Amém? Amém. Pode repetir comigo esse versículo 30? Es necesario que Él crezca e eu diminua. É assim que está aí? A minha igual aí. Essa versão da NVI não está igual à minha. A minha NVI internacional também está diferente. Pois nada. Me entenderam bem, não? Sim. O tema desse mensagem, se pode dar um tema para esse mensagem, seria isso. É necessário que Ele cresça. É necessário que Ele cresça. Aqui na Bíblia está dizendo justamente de Juan, el Bautista, nascido de uma mulher, dijo Jesus em Mateus, capítulo 15, se não me equivoco, que nadie é mais grande que Juan, capítulo 11, leemos depois. Nadie é mais grande que Juan. E entendo aqui já três características, posso dizer assim, em Juan, que são muito fortes. Quando antes, sendo ele que venia antes de Jesus, anunciando o Cristo, preparando o caminho, hablando de ele, preparando todo o que estava passando, predicando sobre ele, tendo muitos seguidores. Imagina hoje se fora Juan em tempo das redes sociais, quantos seguidores não teria, hein? Em Instagram, em Facebook. Juan era o polêmico. Juan começou a predicar no deserto. Outra vez mais, o deserto na vida de um predicador e na vida de um homem de Deus, hein? Tudo começa no deserto. Juan era um tipo um pouco raro, se vestia de peles de animais, diz a Bíblia. Comia, se alimentava de gafanhoto. Como se chama gafanhoto? Langostas. Sim. Se alimentava disso com mel. Que tipo raro, não? Pero anunciava o Evangelho, anunciava o Cristo, o que vinha antes. E mesmo quando tinha seus muitíssimos seguidores, muitíssimos discípulos, bautizavam em nome de Cristo. Quando perguntaram a ele, és tu o Cristo? Dijo, não. Não. Eu sou
solo el amigo del novio. El amigo del novio. Mira la humildad de este hombre. Qué humildad, ¿no? Teniendo seguidores, teniendo conocidos, teniendo mucha fama en ese tiempo. Y dijo él, no, yo no soy el Cristo. Ele viene en pos mí. Y a él no soy digno de desatar sus chanclas. Yo soy el amigo del novio. Essa expressão amigo del novio, eu entendi e isso tocou muito em meu coração. Aí de estudar um pouco mais sobre a cultura judaica e os costumes judíos. O amigo del novio, resulta que uma pessoa quando estava enamorada de outra, estavam novios e aí hace a proposta, não? A proposta, assim que diz. E se tornam como? Prometidos. Prometidos, uma vez prometidos, o novio não se pode mais acercar a la novia. Uma vez prometido, o novio, hasta que llegue o dia da boda, o novio não pode mais ter uma charla cara a cara com a novia. Elegía um amigo, para que o amigo del novio iba hasta ella para traer aí um regalito, para falar algo que ele queria falar para ela, por assim as costumes. E resulta que muitas vezes, em toda a história, quanto não é passado a vezes, que duas coisas podem surgir um pouco raras. A novia se encantar e se enamorar do amigo, sim ou não? Isso pode passar. Ou o próprio amigo intentar, sabe, quedar ali um pouco mais com a novia, que não era dele, é del outro. Isso a vezes, quando nós outros, através do Senhor, que estamos trabalhando para Ele, essa geração, que sabemos que Ele é novio, e essa é sua novia, a igreja é a novia, Cristo é o novio, e a vezes nós outros estamos só trabalhando como amigo do novio. Como estamos trabalhando? De nossa maneira? Como somos dia a dia? Ou da maneira que Ele cresça e eu mingo? Que não tenho interesse em nada do que é dele, só em servir e fazer o que Ele me mandou a fazer. É isso que passou com Juan. Então se me encanta quando hablo sobre Juan, pero há mais uma particularidade, porque Juan tinha uma consciência muito justa de quem era ele em Cristo, quem era ele em Deus, quem era Juan e que o papel que Juan estava fazendo del amigo del novio. Quantos me estão entendendo? Juan capítulo 1, verso 19 e 20 diz assim, ó: este foi o testemunho de Juan quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntar quem era. Confessou: eu não nego. Declarou abertamente: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Outra vez mais, Juan tenido a oportunidade de, como amigo del novio, ganar a atenção da novia. Sim ou não? Pero a humildade de Juan, a sinceridade de Juan, este compromisso de Juan com sua consciência, sabia que esse tempo venia o Messias. Me encanta o que dijo a Bíblia em Mateus capítulo 11, verso de 11 a 12, Jesus dizendo sobre Juan, como dijo agora mesmo. Não hace falta que abra, pero quero ler para ti. Tu que te gusta apuntar, tenho muitos versículos hoje para compartilhar com vosotros. Jesus dijo em Mateus capítulo 11, verso de 11 a 12: les digo a verdade, entre os nascidos de mulher, não se ha levantado nadie maior que Juan, el Bautista. Pero el más pequeño en los reinos de los cielos es maior que ele. Desde os dias de Juan, el Bautista, hasta ahora, el reino de los cielos es tomado por fuerza. Lo que usam la fuerza, lo tomam por la fuerza. Hermanos, mira que interessante isto. Esteja reflexionando comigo. Dijo a Bíblia, el próprio Jesus, que nadie nacido de uma mulher, entre os profetas e todos os homens da terra, entre todos os heróis da fé que traz esse livro, nadie é mais grande que Juan. Pero el más pequeno en el reino de Dios é mais grande que ele.
¿Me entienden lo que quiero decir? Nosotros estamos siendo preparados para reinar con Cristo. Nosotros, la iglesia de hoy, está caminando para reinar con Cristo en esta tierra, gobernar con Cristo en su reino, que pasará en este lugar. ¿Cuántas veces ya he dicho aquí en este lugar? 3 características cuando se habla sobre el reino de Dios. Mucha gente habla sobre el reino de Dios, pero a veces no tiene una convicción de que sea el reino de Dios. El reino de Dios es la apariencia, como dijo las escrituras en las parábolas. El reino de Dios es semejante a tal cosa. El reino de Dios es aparente a tal cosa. El reino de Dios, segunda característica, es la manifestación. ¿O qué es eso, pastor? Lo que vivimos hoy, lo que entendemos hoy, cómo estamos viviendo hoy, para manifestar el reino de Dios, que Jesús dijo: he legado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo estoy viviendo en esa realidad, de esa manifestación del reino de Dios? Y habrá la tercera característica, que es la manifestación de ese reino, que vendrá de su gloria para esta tierra. Es lo que dijo la Biblia en Apocalipsis. Vendrá. Es por eso que tú, cuando oras la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice? Padre Nuestro que estás en, sea hecha su, aquí en la tierra como, venga. ¿Tú piensas que es tú que va a Él? ¿Cuántas veces fomos ensinados de forma diferente de eso? El reino de Él viene para acá. El reino de Él viene para acá. Por eso que temos que estar preparados agora, trabalhando agora, permitindo viver uma vida segundo a vontade dele agora. Porque quando vendrá, os que estão vivendo essa realidade do reino hoje reinarão com Ele. Reinarão com Ele. Porque dijo Jesus que o mais pequeno do reino, que pode ser tu e eu, somos mais grandes que Juan. É isso que dijo Ele. Ale, tu e eu podemos ser mais grandes que Joel Bautista, o mais grande profeta que há. Júnior, tu e eu podemos ser mais grandes que ele. Lincoln, Ayrton, podemos ser mais grandes que ele. Pedro, podemos ser mais grandes que ele. Rogério, seremos mais grandes que ele. William, mais grande que ele. Miriam, mais grande que ele. Todos! Liel, mais grande que ele. Que Juan, sim, é o que diz a Bíblia. Pero, estou vivendo hoje a realidade do reino. Isso é só para os que estão vivendo hoje. Porque quando vendrá, não vem para juzgar os malos que hemos hecho toda a vida. Não venha para juzgar seus pecados todavia aún não confessados, porque aí não teremos nem oportunidade. Se não vencemos nem o pecado, como não vamos estar listos para vencer e vencer as afrontas que tem adelante contra nós outros. Se não teremos aí uma vivência com Ele, um conhecimento dele, menos de nós outros e mais dele, como vamos estar em este momento para poder reinar com Ele? Não venha para te juzgar. Jesus já ha sido juzgado e condenado por todos nós outros com sua sangue. Pero venha para mirar o que eu e tu estamos fazendo por Ele agora. O que estamos fazendo por Ele agora? Nos reunimos aqui el domingo, em um sítio igual como esse, para ouvir isso, e a semana sigue igual, como fazem muita gente por aí. Se acerca aí o dia, na hora da reunião, na hora da oração, e durante toda a semana, nem recorda que tem um livro aí que está toda a verdade, o evangelho guardado, e todos temos. E tu que é dessa igreja, todos aqui temos a Bíblia. E se tu está aqui pela primeira vez e não tem na Bíblia, te regalo na Bíblia. Amém? Por quê? Porque o mais pequeno em el reino será mais grande que Juan. Porque Juan cumpriu seu momento aí, aí. Pero quando veniram seus discípulos a ele perguntar de Cristo, de oye, já não sei bem. Já não sei bem. Porque lá no versículo 1 diz uma coisa, no versículo 4 Juan já diz outra coisa. Pero o próprio Jesus Cristo nos dijo isso. Então, quantos de nós outros estamos aqui com esse entendimento, sabendo que existe um reino preparado por Ele para nós outros e que reinaremos com Ele, segundo a vontade dele, se estamos vivendo hoje, aqui, em este momento? Quantos me estão entendendo? Amém. Sabe qual é o propósito de Deus para os homens? Qual é o propósito de Deus para o homem? Todavia, as pessoas me buscam a vezes e dizem, mas eu não entendi qual é o meu propósito. Eu não sei bem qual é o meu propósito. Não sei para que ha sido chamado, não sei para que. Te vou agora esclarecer tu propósito, muito simples e muito fácil. O propósito de todos os outros é o mesmo. Existe um propósito coletivo e existe um propósito individual. O propósito coletivo, que toca a todos nós outros, é o que está em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, 18 e 19. Ide por todo o mundo, predicar o evangelho a toda criatura, bautizando-os em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, e sendo
discípulos de Él. Eso es universal, hermanos. Es para todos. Si no estoy haciendo eso, ya no estoy cumpliendo el primero y casi único requisito. Lo demás es individual. Esse é coletivo. Me entende o que quer dizer? Sabe onde está a clareza disso? Romanos capítulo 8. Me ajuda, por favor. Romanos capítulo 8, verso 29 e 30. Vai ler Bíblia hoje como nunca leí. Agora sim. Se não tem tempo em sua casa, quando estamos aqui, vamos treinar e afilar a arte. Sim ou não? Quantos estão comigo? Amém? Glória a Deus. Romanos 8, 29 e 30 diz assim nas Escrituras: porque os que antemano conoció, também os predestinou a ser hecho conforme a imagem de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. E a los que predestinou, a este também llamó. A los que llamó, a esto também justificou. A los que justificou, também los glorificou. Aleluia. O que é isso? Mira que fuerte. Todos han sido llamados. Todos. Qual a diferença, pastor? Que há gente que está aqui agora e tantos que todavia não entenderam isso. É que todos foram chamados, pero nem todos são elegidos. ¿Por quê? Porque os chamados para ser elegidos têm que ser assim, ó. Eis-me aqui, cuente comigo, eu estou dentro, apunta-me aí essa seleção, eu vou, sabe? Como um alistamento para uma partida, para um jogo, para uma guerra. Jesus está sendo um alistamento, irmão. Faca na caveira. Jesus está sendo um alistamento para homens e mulheres que têm um chamado, pero para esses que se prontificam. Quando a Bíblia diz assim, que a esses chamou, justificou, glorificou, o que entendo com isso? O plano da salvação. O plano da salvação. Justificação, santificação, glorificação. O que é isso? Plano de salvação. Plano de salvação. Uma vez salvo, sempre salvo. Nunca mais. Não vou à condenação. Não vou ao inferno. Não vou a isso. Não vou a... Não vá. Tu entregou sua vida a Jesus Cristo? Sim. Tu espírito está salvo. Justificação. Por aquilo que Ele é hecho. Não pelo que tu haces. Pelo que Ele é hecho. Pero santificação depende tudo de ti. Agora entra lá a parte da mensagem que eu quero predicar. Santificação depende tudo de nós outros. Santificação depende de negar a nós outros. Cargar, correr nossa cruz e seguir a Ele. Santificação depende de mortificar nossa carne, nosso desejo, nossa vontade, nossas verdades, para ser a verdade dele, a vontade dele, como Ele quer, como Ele me ama, como Ele me toca. Por quê? Eis-me aqui, Senhor. Agora quero entrar no processo. Às vezes estamos já passando por processos, irmãos. Todos aqui estão passando por processo. Pero o que hace com que o deserto se crea mais largo, quando o deserto se está mais largo, é porque nós outros queremos tentar fazer de nossa maneira e não da maneira dele. Quanto mais pronto conhecemos, entendemos, reconhecemos e aceitamos a vontade dele, o deserto sai mais pronto. Porque o tempo é mais curto. Porque estamos fazendo a vontade dele. Porque, segundo a Bíblia, já estamos predestinados a isto. Pero, é para todos. Me entende o que eu quero dizer? Mais de ti, menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça, que eu mingue. Como? Cada dia mais, matando minhas vontades e meus desejos. Sabe por quê, irmãos? Nós outros somos um homem tripartido. Somos corpo, alma e espírito. Isso está em Tessalonicenses capítulo 5. Mete o texto aí para mim, por favor. 1 de Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Eu vou explicar o que estou dizendo. Segundo a Bíblia. 1 de Tessalonicenses 5, 23. Diz assim, ó. Que Deus mesmo, o Deus de paz, lo santifique por completo e conserve todo o seu ser, espírito, alma e corpo, irreprochable, para a venida de nosso Senhor Jesucristo. Ele que nos chama é fiel, assim lo hará. Por quê? Porque é um plano. Quando tu entregas sua vida a Jesus, é o primeiro passo. Justificação, por lo que Ele é, porque o que Ele ha hecho por mim e por ti. Seu espírito está salvo, seu espírito é de Deus.
Quando tu empieza um processo de santificação, dizendo não para suas vontades e desejos, para viver a vontade e desejo de Ele, tu empiezas a quedar cada dia mais semelhante ao que dijo Ele, para vivermos essa vida, para reinarmos aqui, este momento, e haverá a glorificação do corpo, de um corpo glorificado. Isso chegará o tempo. Quando? O dia de Cristo. O que é o dia de Cristo? O dia do tribunal de Cristo, que está em Coríntios capítulo 5, e também em Coríntios capítulo 13, o dia do tribunal de Cristo. Então, a Bíblia não é nada em vano, está muito claro o que passa e que nos toca a nós. O que temos que fazer solo? Entendimento, em sana consciência, com nossa alma, nosso psique, entender, aceitar e responder o que Deus nos chamou para ser. Quantos estão comigo? Amém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, já leído, não? Amém. Vou adelantar um pouco mais aqui. Sabe como, irmão, isso passa? Como podemos dizer, como crescer, como cresce Jesus em nós outros? Recorde o tema, não? É necessário que ele cresça. Como que cresce Jesus em nós outros? Como crescer Jesus? Relação, intimidade, Aleluia. comunhão. Eu vou dizer outra vez, como cresce Jesus em mim? Relação, intimidade e comunhão. Pode repetir comigo? Como cresce Jesus em nós outros? Relação, intimidade e comunhão. Relação, intimidade e comunhão. Cada dia mais que isso passar em nossas vidas, mais vai crescer ele. Por quê? Porque nós somos. Eu li o texto de Tessalonicenses capítulo 5, 23. Sim, que somos espírito, alma e corpo. Sim, não? Espírito, alma e corpo. O que entendemos com isso? O plano da salvação também, que é diferente, espírito, alma e corpo. Às vezes cuidamos muito do corpo, uns mais, outros menos, não? Como eu, assim, não estou muito. Tenho que ir ao ginásio, hein? Empecé o ano prometendo isso, mas não ha ido todavia. Pero o ano não terminou. O ano não terminou. E eu vou fazer ginásio este ano. Quantos cuidamos do corpo? Uns comem um pouco melhor, outros um pouco menos, de coisas não mais saudáveis, outros, né? Te gusta melhor as hamburguesas, assim como eu, sim ou não? Outro mais ensalada. Ei, temos que cuidar do corpo? Sim que temos. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Temos que cuidar muito. Por isso sim, quedarmos guapos, bem aí, tal coisa. Te le gusta um pendiente, te le gusta aí uma tatuagem, se te gusta aí um pelo diferente, não passa nada. Se le gusta e se está feliz assim, e se está haciendo para se sentir bem e para a glória de Deus, tendo entendimento que tu és um templo do Espírito Santo, tu corpo és um templo do Espírito Santo. Cada um deja bonito como te le guste o templo de Deus, não? Uns metem um botox assim para allá, outros hacen nariz para cá, outro para allá. É a ver, se quiser, que se é para a glória de Deus, é uma vontade tua, se sente bem e está bem com isso, está cuidando bem de seu corpo, sim ou não? Amém. E o Espírito? Qual é o ginásio que levamos o Espírito? Qual é o ginásio que levamos o Espírito? Intimidade, relacionamento, intimidade, relação e comunhão. Como? Leyendo a palavra, orando ao Senhor, venindo aos cultos de oração, estando orando em sua casa, estando orando com a família, estando traendo o reino de Deus para esta realidade que vivimos hoje. Vivendo a realidade do reino hoje. Isso é a materialização do reino. Este reino que dio Jesus lá atrás, que está preparado para nós outros, que é o menor, é mais grande que Juan. Uau! E eu quero isso. Quantos mais querem isso? Amém. É possível isso? Vai haver depois disso a glorificação. Pero antes, el alma, te quero dizer um pouco mais de intimidade, antes de dizer del alma. Intimidade. Eu tinha anotado aqui um montão de versículos. Não sei como está nosso tempo. Sim que teremos tempo. Efésios capítulo 3, verso 14 ao 16, por favor.
Vamos falar um pouco de intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. Que para que é isso? Para que Ele cresça e eu diminua. Amém? Efésios capítulo 3, verso 14 a 16. Por esta causa dobro mis rodilhas ao Padre de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16. De qual és nombrado toda a parentela em los cielos e em la tierra, que os dê conforme as riquezas de sua glória, el ser corroborados com penitência em el hombre interior por su espírito. Há um homem interior dentro de cada um de nós outros. Há um espírito de Deus dentro de cada um de nós outros. E esse espírito cresce, evolui, segundo tu leva ao ginásio. Como? Com isso. Como? Hablando com Ele. Como? Se acercando. Como? Dizendo não para o pecado. Como? Vivendo na vida segundo a vontade dEle. Menos de mim, mais de ti. Menos de mim, mais de ti. Que tu cresça e eu diminua. Relacionamento. Com isso, quando tu empieza no ginásio, e no outro dia, ele disse que já está assim como o de Alejandro? Claro que não. Quantos anos de ginásio? Quantos anos? 10, 15 anos de ginásio. E tu começou em uma igreja evangélica. Ah, que legal, que chulo, agora sou evangélico. Ai, que bonito. Sim, isso não serve para nada se tu não busca Deus. Isso não serve para nada se tu não lê. Isso não serve para nada se tu não cresce. O Espírito cresce dentro de ti. Menos de ti, mas dele. Aleluia. Menos de ti, mas dele. Amém. Não cresce. É como ir ao ginásio. Você vai só na primeira semana. Ah, não, aí não está magoado, sinto dolor. Vou para outro sítio. É melhor hamburguesa. Claro que é. É mais fácil. Pero para o homem espiritual não há ginásio. Sinto. Lo sinto. Para o homem espiritual depende mais de ti, menos de mim. Mais dele, menos de mim. Que ele cresça e eu me entenda. Matar minhas vontades. Governar meu corpo. Governar minha mente. E reinar com ele sobre essa terra agora. E depois em seu reino, governaremos com ele. Aleluia. 1 de Juan, capítulo 12, versos 6 e 7, por favor. Nico vai trabalhar muito aí hoje. 1 de Juan, capítulo 12, versos 6 e 7. Primeiro livro de Juan, não é o Evangelho. 1 de Juan 2, do 6 ao 7. Mira isso. Ele que disse que está em ele, deve andar com ele em novo. Hermanos, não os escrevo mandamento novo, sino o mandamento antigo que habéis tenido desde o princípio. Princípio. Deus move por princípio. O mandamento antigo é a palavra que habéis ouído desde o princípio. Outra vez os escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro em ele e em vosotros, porque as tinieblas são passadas e a verdadeira luz já alumbra. Pode seguir. Não, perdão. Estava só aí. O que é isso? Cada dia mais quer crescer em nós outros, quanto mais buscamos a Ele. Cada dia mais quer se revelar a nós outros, não segundo o que estava escrito, pero o novo mandamento. Qual é o novo mandamento que Jesus deixou para todos nós outros? Amar a Deus sobre todas as coisas e a tu próximo como a ti mesmo. Cada vez mais que hacemos isso, irmãos, mas Ele cresce e nós outros diminuímos. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Por favor. Estou dizendo de relação, intimidade e comunhão. Te vou dar aqui a receita de la tarta, Temos a receita de la tarta. Se tu queres, apúntalo. Se não pode apuntar, não está preparado agora, me pide, te envio o esboço do mensagem. Estará disponível depois no YouTube. Assista, releia, participe, busque isso. Este mensagem é para trazer uma clareza muito grande a muitos de nós outros, que o Senhor está buscando para essa geração, que Ele cresça e domingue. Qual versículo que pedi de 1 de Pedro? 1:21? Sim. Que por Ele crees a Deus, el qual le resucitou de los muertos e le ha dado glória, para que vossa fé e esperança seja em Deus.
Nossa esperança tem que estar em Ele, sempre em Ele, todo em Ele, através de Ele. Termino com 2 de Coríntios capítulo 12, verso 14, dizendo de relacionamento, relação, intimidade e comunhão. 2 de Coríntios 12, 14. 2 Coríntios capítulo 12, verso 14. Mas a Deus, gracias, el cual hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Cristo, a partir do momento que tu entrega sua vida a Ele, a partir do momento que logo depois tu se bautiza em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, Cristo habita em ti, e por onde tu vá, Cristo vá com vocês. Agora, em espírito que está em nós, quanto mais alimentamos, como o ginásio para o corpo, mais buscamos o espírito, mais intimidade, mais conhecimento, mais relação com Ele, mais crescemos espiritual. Onde tu está, Ele se manifesta. Onde tu passa, Ele se manifesta. Por onde tu vá, coisas extraordinárias passam aí neste lugar, porque Ele está em ti e quer se manifestar, para que outros mais sintam, não só conosco, sintam a presença dele através de mim e de ti. Ei, aí um leão que ruge aí dentro. Quando tu descobrir a verdade sobre isso, sua vida nunca mais será a mesma. Aí um leão que quer rugir através de ti, para que todos conozcam a Ele, para que todos conozcam a Ele, através do que isso por mim e por ti. Como cresce Jesus? Juan capítulo 6, verso 57. Como me enviou o Padre vivente, e eu vivo por el Padre, assim que me come, viverá por mim. Toda vez que cenamos, toda vez que cenamos aqui, participamos da cena do Senhor, comemos dele, comemos seu corpo e sua sangue, e isso cresce cada dia mais em nós outros, Às vezes, isso nos passa a ser uma vez por mês. Não sabe a importância que existe no mundo espiritual, irmãos, e a necessidade que é. Tu que não participa, todavia, não sei porquê, se todavia não sido bautizado, me busca, te bautizo na próxima semana. Não na próxima semana, que eu estarei de viagem, pela outra, te bautizo, porque para ser bautizado não necessita ter nenhum requisito, biblicamente dizendo, e tampouco dessa igreja, a não ser que creia em Senhor Jesus Cristo, pelo que hizo Ele na cruz por mim e por ti, e que a partir de agora Ele vive em ti, seus pecados te são perdonados, e tem a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo. Só por crer, só por fé, só por desejar ter isso dentro de ti, poder passar isso em sua vida, por onde tu caminhar e passar na terra. Eu creio nisso. 1 de Coríntios capítulo 1, verso 9. Eu disse que teria bastante Bíblia aqui hoje, Eu estou buscando aqui diretamente que minha assessora aí está mais que pronta aí, listo para... É que eu não me gusta muito essa versão, pero vamos entender por aí, senão eu busco aqui também. 1 de Coríntios 1:9. Fiel é Deus, por el qual sois chamados. Outra vez. Quantos foram chamados? Amém. Só esses, os outros ainda estão em dúvida. Não passa nada, siga escutando, que hoje te vai correr aí. Fiel é Deus, por os quais sois chamados a la participação de seu Hijo, Jesucristo nosso Senhor. Deus te chamou para ser parte de lo que Cristo quer fazer nessa terra. Meu Deus, mais de Deus. Vou dizer outra vez, Deus te chamou para ser parte do projeto que Jesus Cristo quer fazer nessa terra, essa revelação, esse momento. E por que não está passando? Porque tem mais de ti, menos dele. Tem que ser ao reverso. Às vezes tem mais de mim do que dele. Como vai ser? A glória é para ele, irmão. Recorda de Juan? Recorda de Juan? Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Tem amigo de noivo aqui? É isso, irmão. Deus nos chamou para que Jesus Cristo se apresente às nações através de nós outros. Através de nós outros. É assim que amanhã estaremos lendo. Hoje muita gente está de vacações, muita gente viaja, estamos em pleno verano. Teremos aí pouca gente que está aqui, mas esse pouca gente que está aqui é suficiente para cambiar toda a história de uma boa parte dessa cidade. Essa pouca gente que está aqui, e tu que me ouve por las redes sociais, através desse mensagem, tu pode cambiar
a história de muitas pessoas ao redor de ti. Por quê? Porque Cristo quer se manifestar através de ti. A todos nós outros. É isso que digo. Sim ou não? 1 de Juan, capítulo 1, verso 3. 1 de Juan, capítulo 1, verso de número 3. Uau, que rápido, hein? Es uma flecha. Lo que hemos visto e oídos, eso os anunciamos, para que também vosotros tengáis comunhão com nosotros. Que mais? E nossa comunhão verdadeiramente é com o Padre e com seu Hijo Jesucristo. O que necessita para que ele cresça e eu diminua? Relação, intimidade e comunhão. Comunhão. Se tem comunhão com Deus, se tem comunhão com Cristo, cada dia mais a glória de se manifesta, se multiplica, se manifesta. O que é comunhão? Como hacemos? Recorda, ginásio para o corpo e para o espírito. Para o espírito, palavra, oração, intimidade, tempo com Deus. Ei, irmãos, me encanta uma frase de um pastor brasileiro que diz assim: um dia sem orar, sinto a diferença em mim. 3 dias sem orar, minha família sente a diferença. Mas de uma semana sem orar, a igreja sente a diferença. Há um homem espiritual dentro de cada um de nós outros que necessita de alimento, não de hamburguesa. Depois que orar, depois que ler, me invita para a hamburguesa que vamos juntos, claro que sim. Pero antes disso, necessita de alimento espiritual para conhecer a verdade. Por isso diz a Bíblia: conhecerei a verdade, e a verdade vos levará livres. A verdade é uma pessoa, Cristo Jesus. Muito bem-vindo, amigo. Se queres acercar a nós outros, pode secar e se sentar. És muito bem-vindo. Aqui teremos muitas sillas, por favor. Está em casa. Aqui somos uma casa para todos os pueblos. Por favor, se queda de aí, senta-te onde quiera. Então, quando eu digo que para ter um relação de intimidade, temos mais essa intimidade com conhecimento, com intimidade, comunhão e relação, é baseado nesse texto também. Porque assim crescemos cada dia mais espiritualmente, nosso homem espiritual, que quer se manifestar através de Cristo Jesus. Quero ler o outro versículo que está em Hechos, capítulo 4, verso de número 13, por favor. E termino esta parte. Quero dizer uma outra cosita mais só. Hechos, capítulo 4, verso de número 13. Então, viendo a constância de Pedro e de Juan, sabido que eram homens sem letra e ignorantes, se maravilhavam e les conheciam que havia estado com Jesus. E vendo o homem que havia sido sanado, que estava com eles, não podia dizer nada em contra. Amém? Solo esto. Mira o versículo 13. Vou ver no versículo 13, por favor. 4:13. Aí. Eram homens comuns, como tu e eu. Eram homens iletrados muitas vezes, como muitos de nós outros. Eram homens que não han sido preparados. Eram homens que tampouco tinham aí alguma virtude em eles. Simples. Pescadores. Llenos de Deus. Llenos desta presença. Sabe como? Intimidade. Intimidade. Relação. E comunhão. É isso que Deus busca de cada um de nós outros. Aleluia. É isso que Deus busca de cada um de nós outros, irmãos. Amém. Sabe para que isto? Para estarmos revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Com isso, o que vai passar? Estamos revestidos de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo de 12 a 14. Estar revestido de Cristo. O que é estar revestido de Cristo? La noite casi ha terminado. Pronto llega el dia. Portanto, despongamos de las obras de las tinieblas
y vistámonos las armas de la luz. Aleluya. Versículo 14, mejor, 13. Comportémonos com decência, como quem atua à plena luz do dia, e não em orgias, em borracheiras, não em imoralidade sexual e libertinagem, e em pleitos de envidia. Versículo 14. Por el contrário, vestidos del Senhor Jesucristo. Aleluia. E não penseis em como satisfazer os desejos da carne. Por quê? Porque existe um momento que esta carne não tem que ter mais direito em tua vida. Esta carne é uma carne pecaminosa que nunca se vai cambiar se tu não se posicionar. Se tu não ter um encontro genuíno, verdadeiro, onde tem que ter intimidade com Ele, para dizer, menos de mim e mais de ti. Aleluia. Menos de mim e mais de ti. Só assim, vivendo em nós outros, como vive Ele em nós outros, crescerá em nós outros, e nossas atitudes seguramente serão diferentes do que hacemos tempos atrás. Seguramente. Por quê? Porque quer se manifestar através de ti. Irmão, não há nada melhor que isso. Não há nada melhor que essa presença do Espírito Santo em nós outros. Há uma autoridade, um poder através dessa intimidade que resulta em uma situação que vai muito allá do que estamos aqui só dizendo, conhecendo, ou às vezes predicando. Pero Deus se manifesta através de nós outros. Quando buscamos cada dia mais esse exemplo. Qual exemplo? A imagem do seu Filho. Menos de mim e mais de ti. Que Ele cresça e eu mingue. Por quê? Porque assim se manifesta com autoridade e com poder. Eu he provado todo quanto é tipo de droga que tu pode pensar que existe na terra. A mais grande chapação que há. Todos. Nada te chapa mais que o Espírito Santo. Nada te deixa com mais fogo que esta presença do leão da tribo de Judá, que grita, que urge dentro de mim. Quanto mais eu conosco a Ele, quanto mais intimidade tenho com Ele, menos penso essas tonterias, que muitas vezes vivi muitos anos, numa vida de tonteria. E de alguns anos para cá, quanto mais conosco a Ele, quanto mais entendo isso, mais quero dele, mais intimidade busco Ele. Aí a gente pergunta, mas ser crente, os outros aí não podem beber álcool? Claro que podemos. Ah, não se pode usar uma droguita? Claro que podemos. Ah, não se pode aí cambiar de pareja? Não? Claro que podemos. E por que não fazem? Porque não quero. Porque tenho de verdade um Espírito que habita em mim, que é a presença de Deus, e que isso para mim vale mais que qualquer prazer da carne. Isso para mim vale mais que qualquer desejo, para que passe amanhã e estou outra vez mais arrependido do que há hecho. Como um tonto, como hacemos muitas vezes em nossa vida. Só eu? Creio que não, verdade? Irmão, queres se manifestar através de ti. Queres mais intimidade, mais secreto com Ele, mais tempo com Ele, mais intimidade com Ele. Se revelará cada dia mais, e lhenará cada dia mais, e vai fazer coisas espirituais que nunca tenha hecho pela tua vida, e vai refletir essa glória de Ele, porque é mais de Ele e menos de nós outros. Quanto mais Ele cresce, mais nós outros diminuímos, e assim mais há coisa extraordinária em nossa vida. Quantos creem nisso? Diz amém. Amém? Oh, aleluia! Quero terminar dizendo que Gálatas capítulo 4, verso 19. Vamos aí. Não posso deixar de ler isso. Gálatas 4, 19. Hijos míos, que volvo outra vez a estar de parto de vosotros. Mira lo que como Deus nos mira. Hasta que Cristo seja formado em vosotros. Ei, que mais? É só isso. Hasta que Cristo seja formado em vosotros. Irmãos, é uma constante busca. Recorde, estamos falando do homem espiritual que está dentro de nós outros. Estamos falando desse homem espiritual que necessita de um relacionamento, intimidade e comunhão para crescer em nós outros. Como diminuímos? Como que é diminuirmos? É muito simples. É muito simples. Praticarmos a mortificação da nossa carne. A carne, irmãos, a carne pecaminosa não se converte. Não há câmbio em ela por si só. Ela é uma luta diária, dizendo não para sua vontade,
dizendo não para a sua natureza e dizendo sim para o que dijo de mim de ti. E haciendo segundo ele dijo de mim de ti, para que ele cresça e eu e tu diminua. É só assim. E sabe qual é o exemplo mais precioso que he encontrado estudando essa semana com isso? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Digo assim as escrituras: assim que, hermanos, os ruego por la misericórdia de Deus, que ofereçais vossos corpos em sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Esta é tua adoração racional. Não os conformei-vos ao modelo deste mundo, sino transformaos mediante a renovação de vosso entendimento, para que podais comprovar. Que? Comprovar é provar, sentir, conhecer a buena, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quantos podem dar um amém, mas com gana? Ei! Que maravilhoso! Muitas vezes queremos viver na buena, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso que quer para mim, para ti, sim ou não? É isso. Pero, quantos querem renovar seu entendimento? Quantos querem apresentar seu corpo em sacrifício vivo? Dizer: Senhor, sou tuyo, haga o que quer de minha vida. Não vivo mais eu, tu vive em mim. Haga sua vontade em mim, segundo sua verdade. Por quê? Porque quero viver essa promessa. Quero viver a promessa. Quer viver Deus cumprir promessas em sua vida? Eu quero, muitas. E para cumprir promessa, teremos que cumprir os princípios. Quando cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. Quando se cumpre princípio, Deus cumpre promessas. Mas assim, a matemática do céu. Quando cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. Mais de ti, menos de mim. Me recordei do versículo de Mateus capítulo 16. Versículo 25 ao 27, que tem tudo a ver com isso que acabamos de dizer. Porque ele que queira salvar sua vida, la perderá. Pero ele que perder sua vida por minha causa, la encontrará. De que lhe sirve a uno ganar o mundo inteiro, se perde a vida? O que se pode dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, com os ángeles e entonces recompensará cada persona según lo que ha hecho. Vou ler outra vez o versículo final, la parte D, que digo: porque el Hijo del Hombre ha de venir, Ele não é venido uma vez? E porque quando estava aqui disseram isso? Estava com eles quando disse isso. O próprio Jesus disse isso. El Hijo del Hombre ha de venir. Volverá, irmãos. Aleluia. Volverá para quê? E para quem? Para esses aqui, ó. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre com los ángeles, e entonces recompensará a cada persona segundo o que ha hecho. O versículo aqui de Mateus capítulo 25, quando a Bíblia diz assim, ó: porque ele que quer salvar sua vida, la perderá. Aí onde está escrito vida, eu vou simplificar o que está dizendo ele. Se tu tem a Bíblia de papel assim como eu, que tenho todo aí, como se chama isso? Rabiscar a Bíblia, né? Subrayar. Subraya a palavra vida. E escreve aí a palavra vida, alma. Porque aí não está dizendo da vida corpo, está dizendo da vida espiritual. Aí está dizendo de sua alma. Quem não perder essa alma de agora, não terá a vida que ele tem preparado. O que é alma? Alma, ou melhor, vida é igual a alma. Alma é igual a psique. Psique, seu entendimento. Volvemos ao texto de Romanos capítulo 12. Em sã consciência, com entendimento. Os que não praticarem a hora, com entendimento, não terem como estar justo em neste sentido que Jesus diz o que vem para esses. Porque quando entendemos que quando perder minha vida, é perder minha alma, é el alma, que é o psique, que é as funções. El alma tem 3 funções: mente, vontade e emoção. Podem repetir comigo? Mente, vontade e emoção. Quando se diz de alma, tem essas 3 funções.
E vou ensinar sobre isso em las classes de madurez espiritual a partir de setembro. É a primeira matéria, primeira classe incluso. Corpo, alma e espírito. Então, quem não abrir mão de sua alma, de suas vontades, das coisas que estamos vivendo hoje, não tem como ter esse câmbio de natureza com ele. Quando começamos a ser isso, sabe o que passa? Dizemos assim para o mundo espiritual: menos de mim, mais de ti. Que tu cresça e eu diminua. Que tu cresça e eu diminua. É isso que ele espera de cada um das outras. Termino e te invito a quedar de pé, que assim parece que termina uma pronto. Pero não. Pode quedar de pé, por favor. Sim, estou terminando. Vamos alabar o Senhor outra vez mais. Pero antes quero compartilhar o versículo que está em 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 27. 1 de Coríntios, capítulo 9, verso 27. Todos comigo, por favor, não terminei. Tenho algo da parte de Deus. Mas, a 1 de Coríntios 9, 27. Antes, hierro mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a outros, yo mismo venga a ser reprobado. Uau! Que forte, não? Marco capítulo 8, verso 34, por favor. Marco capítulo 8, verso 34. E chamando a la gente com seus discípulos, le digo: qualquer que quiser venir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Hermano, seguir a Jesus nada mais é do que negar a nós mesmos. Seguir a Jesus e que Ele cresça e eu mingue, mais de ti, menos de mim, é correr minha cruz, negar minha alma, minha vontade, minha mente, minhas emoções que vivo hoje em este corpo e cambiar isso para a vontade de Ele, para mim e para vós outros, segundo o que leemos aqui hoje. É isso, entendo que lo que dijo a Bíblia em Colossenses no capítulo 3, verso 5, por favor. Isso entendo com muita clareza o que o apóstolo Paulo estava dizendo isso aos Colossenses. Pela carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 5, adelante. Colossenses 1, 5, por favor. Colossenses 3, do 5, adelante. Colossenses 3, isso. Amortigados, pois, vossos membros que estão sobre a terra. Quantas são as coisas que praticamos todos os dias, às vezes sem com esse entendimento? Fornicação, imundície, malícias, mala concupiscências e avarícias, que é a idolatria. Por as quais coisas a ira de Deus vem sobre os filhos de rebelião. Recorda que disse: Deus não quer pegar a nadie, Deus não juzga a nadie, Deus não condena a nadie, pero é um padre que disciplina seus filhos. É um padre que quer trazer seus filhos acerca de ti. E pero se sei que sou um filho e sigo vivendo essa vida, como vou ter mais comunhão com Ele? Como vou ter mais essa expectativa de viver essa intimidade com Ele? Que quer me levar para junto de Ele, que me prometeu um reino. Mira isso. Por as quais coisas a ira de Deus vem sobre os filhos de rebelião. O que é rebelião? É conhecer a verdade, entender a verdade e mesmo assim seguir com a mentira. Isso é rebelião. Alguém que se opõe contrário a um porquê? Por um sentimento. Volve a faculdade da mente. Volve o problema da alma, que não se converte, tem que ser negado, que tem que correr sua cruz e negar a si mesmo para poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em las quais vosotros também anduvestes em outros tempos, vivendo em elas. Quantos e muitos de nós outros vivimos isso em tempos passados? E hoje estamos aqui buscando crescer em conhecimento, em graça, crescer com intimidade com Deus, crescer nossa relação com Deus, crescer com essa comunhão com Ele. E vivemos uma vida desgraciada,
lejos de la gracia y de la voluntad de Dios. Hoy estamos un poquito mejor, pero seguimos con mucha cosa que tenemos que cada día más entender lo que quiere y espera de nosotros para vivir esa realidad. Mas ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, sí, maledicências, torpezas, palavras de vuestra boca. A veces dizemos tanta tonteria por la nada, por la nada. Recuerde que Cristo vive aí, Cristo vive aqui. Eu tenho que dominar minha carne, eu tenho que dominar minha língua, eu tenho que buscar em Ele. Por que isso passa muitas vezes para pastor? É que quando eu vejo, já habito. Por quê? Porque o homem espiritual está flojo, está débil. O homem espiritual não está tendo uma força do que deveria ter. Quando o alma tem que morrer para que ele cresça. Para que ele cresça. Não mintais uns aos outros, havendo despojado de velho homem com seus hechos. Vou ler até o 14. E revestidos de novo, el qual por el conhecimento é renovado conforme a imagem del que le criou, donde não há grego, nem judio, circunciso, nem incircunciso, bárbaro, nem, não sei como diz essa palavra, esquicha, quer dizer, é para todos, é para todos, não há excusa, homem, mulher, grego, judio, é para todos. La gracia es para todos. Jesús ha venido para todos. Murió por todos. Amó a todos. Tal cual como somos. Pero, dijo, no se puede quedar así, hermano. No se puede quedar así con esa vida medíocre que vive. Medíocre, que es medíocre, pastor? Ay, que palabra alta, que feo. No, no es feo. Medíocre es una persona que só naquele meio, não sale daquilo. Medíocre, qualquer pessoa que é mais ou menos medíocre. Não lhe amou para isso. Não nos chamou para isso, nos chamou para ser a imagem de seu Filho, nos chamou para se manifestar através de nós outros, governar sobre toda a terra. Eu não governo nem de vontade, irmão. Deus está buscando homens e mulheres neste lugar para governar sobre essa terra. Está preparando homens e mulheres neste lugar para derramar todos os seus propósitos, todas as suas promessas, todos os desejos que está apontado para mim e para ti, para viver a buena, perfeita e agradável vontade nesse lugar. Como? Revestidos de Cristo, não de religião, não de espiritualidade, de Cristo, revestidos de Cristo, semejante a Cristo. Eu diminua e que Ele cresça, mais de Ele e menos de mim. É isso que Ele me está preparando. Por quê? Porque o mais pequeno aqui é o mais grande do reino, mais que o João Batista. Uau! Podia dar um amém por isso, não? Amém. Servo nem livre, mas Cristo é el todo e em todos. Vestido, pois, como escorridos de Deus, santos e amados, de entranhas e de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre, de tolerância, sufriendo los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviera queja del otro. De la manera que Cristo os perdonou, assim também haced vosotros. Hermanos, nosotros fomos perdonados com quantidade de falhos e pecado que cometemos em toda a vida. Fomos perdonados, não fomos juzgados, nem prejuízo era hecho com nós outros. Digo solo: viene, amados míos, viene, amados de mi Padre, que es para ti el reino, que está preparado desde a fundação do mundo, e que digo que volverá, para que podamos governar e reinar junto dele. E termino citando o versículo de Gálatas capítulo 12, verso 20, que resume tudo esta prédica. Se tu se olvidar de tudo o que é dito aqui, não se olvide disso. Para que Cristo cresça, para que Ele cresça e eu mingue. Gálatas 12, 20 diz: he sido crucificado com Cristo. Assim, eu já não sou quem vive, sino que Cristo vive em mim. La vida que agora vivo em el cuerpo, la vivo por la fé em el Hijo de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Cerre seus olhos.
Quero orar por ti.